Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no nosso programa Dois Toques pra gente falar de Libertadores, né? Afinal de contas, o sorteio dos potes da Taça Libertadores, dia 3 de junho, já estão tomando conta do imaginário do torcedor sul-americano. A gente tem rodada hoje, né? Palmeiras joga com São Lourenço, Independente Del Valle, outras equipes como River e Nacional também decidindo classificação, ou se vão ser primeiros, segundos colocados, né? Mas alguns grupos já têm essa situação definida e a gente já tem quase os dois potes definidos para esse sorteio do dia 3. O único grupo que não terá a situação definida é o grupo C, é o grupo do Grêmio. Por quê? Grupo C? Não, grupo B, né? Porque o grupo do Grêmio é o grupo onde tem jogos atrasados, né? Então a gente tem aí a possibilidade de 3 equipes chegarem nas primeiras colocações. The Strongest, Grêmio, Huachipato. O Grêmio conquistou uma grande vitória ontem, né? Muita gente achou que o Grêmio poderia ter o mesmo caminho do Internacional, que não conseguiu jogar bem, não conseguiu vencer o Belgrano pela Sul-Americana, mas o Grêmio despachou 4-0, ganhou muito bem do The Strongest, e com esse resultado a primeira colocação, que a gente até contava, né, com o Strongest conquistando, agora tá em dúvida, né, porque depende muito dos outros resultados, principalmente a partida que ganha contornos de decisão. Huachipato e Grêmio, vamos falar sobre isso, mas vamos lá, vamos às definições. O pote 1, ele já conta com algumas equipes. É o caso do Fluminense, é o caso do São Paulo, né, que ganhou ontem do Talleres, da Argentina, e então está na primeira colocação. Então, Fluminense, São Paulo, Junior Barranquilla, Palmeiras, que mesmo tendo jogo hoje contra o São Lourenço, já definiu a sua primeira colocação. Bolívar, Galo, e aí ficam 2 grupos com situação indefinida. O grupo do Grêmio e o grupo do River Plate, porque tem jogo hoje, né? Então River Plate e Nacional do Uruguai vão jogar. Favoritismo todo para que o River Plate conquiste a primeira colocação. Teria que acontecer uma derrota do River Plate e uma vitória do Nacional do Uruguai para que o River não conseguisse ficar na primeira colocação. É bem provável, o River vai jogar em casa, bem provável essa combinação, tá? Então vamos colocar aqui, né, futebol é complicado a gente definir, mas dá para dizer que há alguns grupos, pelo menos 6 grupos com o primeiro colocado já definido, um grupo bem encaminhado, que é o caso do River Plate, e outro grupo que está tudo realmente nebuloso. Não há previsão de quem poderá ser o primeiro colocado. Em termos de favoritismo, porque tem uma partida dentro de casa para decidir, o Huachipato surge como um favorito para ser o primeiro colocado, quem diria, né? Do grupo do Grêmio. Tudo porque ontem, quando o Grêmio vencia 4-0 The Strongest, muita gente acreditou, e eu também, né, no favoritismo do Estudiantes. Inclusive, nesse grupo, eu considerei o Estudiantes como um dos favoritos para brigar pela primeira colocação. Tem muita tradição, vinha ano passado fazendo bons campeonatos, fez uma boa Libertadores. Esse ano o Estudiantes foi horrível, é a palavra que a gente tem para definir o Estudiantes. Horroroso, principalmente jogando em La Plata. Perdeu para o Grêmio com um jogador a mais e perdeu ontem para o Huachipato, dentro de casa, naqueles jogos loucos, né? O Huachipato saía na frente, o Estudiante empatava. O Huachipato saía na frente, o Estudiante empatava. Quando o placar parecia definido 3-3, os chilenos foram lá e fizeram 4-3 na casa do adversário. Impressionante. Com isso, o Grêmio estava chegando na segunda colocação com um jogo a menos, chegando à segunda colocação, agora fica fora ali do grupo de Libertadores. O Huachipato com a vitória chegou a 8, o Grêmio a 6, venceu aí 2 jogos, né? São 4 jogos que o Grêmio tem, mais 2 para fazer. Um deles é contra o próprio Estudiantes, dentro de casa, não sei onde o Grêmio vai jogar, deve jogar no Couto Pereira, né? Vai jogar contra o Estudiantes, e o decisivo contra o Huachipato no Chile. Esse jogo vai definir, porque se o Grêmio perder para o Huachipato, o Grêmio está fora. O Huachipato ganha, o Huachipato vai a 11.
o The Strongest, que já tem 10, o Grêmio 6, só tem mais um jogo, já era para o Grêmio. Então, para o Grêmio é vencer ou vencer essa partida lá no Chile. Lembrando que o Grêmio perdeu para o Huachipato por 2-0 jogando na Arena Grêmio pela Libertadores da América. Então o Grêmio criou essa situação complicadíssima aí para si mesmo, mas há esperança, há esperança. O grupo tá mais equilibrado, né? Mas há esperança aí para os gremistas. Então com isso o pote 1 e 2 nesse grupo fica completamente indefinido. Completamente indefinido. Botafogo, que passou na segunda colocação. E o Flamengo, os dois brasileiros que passaram na segunda, a situação do Grêmio ainda não está definida, mas o Grêmio pode também ser um brasileiro a passar na segunda colocação, né? E até na primeira. Se vencer os dois jogos que tem, pode passar até na primeira colocação, né? E aí a gente pode ter mais de 50% de possibilidade de Botafogo e Flamengo enfrentarem clubes brasileiros nesse sorteio, né? É possível que não enfrente? É possível, claro, né? Vamos lá, o Botafogo pode, num sorteio desse, cair enfrentando aí um Bolívar, né? O próprio Junior Barranquilla, o Nacional, o River Plate, né? Que já são a disputa ali dos primeiros lugares. O Botafogo já está definido como segundo e o Flamengo também, que já está definido como segundo, pode repetir o confronto contra o Bolívar, pode pegar o Junior Barranquilla, pode pegar Nacional ou River Plate, e no grupo do Grêmio tá uma bagunça, não dá pra gente definir absolutamente nada, porque dependia muito desses resultados, né? Os resultados foram completamente inesperados, principalmente essa vitória do Huachipato, que praticamente elimina o Estudiantes de La Plata da Libertadores. Impressionante, né, galera? Impressionante. Bom, e aí vamos lá. Sorteio será no dia 3. Por mais que o grupo do Grêmio não esteja definido, vai constar lá. Primeiro do grupo tal joga contra Flamengo, né? Quem é o primeiro do grupo? Não sabemos ainda, porque os jogos acontecerão durante a pausa para a data FIFA, enfim, as equipes vão precisar regularizar aí os calendários, né? Grêmio, Internacional e Juventude, nas Copas Nacionais e Internacionais. Então fica a expectativa, por enquanto 50% de chance do Botafogo, por exemplo, pegar um brasileiro, já que o São Paulo venceu o Tadieres e passou em primeiro. Temos 4 brasileiros, Fluminense, São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro. De resto, por enquanto, equipes estrangeiras, a depender se o Grêmio vai conseguir classificação ou classificação na liderança. Seria fantástico, né? Até improvável, mas fantástico. Agora vamos lá. Esse sorteio do dia 3, né? Muita gente tende a considerar que as equipes no pote 1 são favoritas em relação às equipes do pote 2. Eu rechaço essa possibilidade. Tá? Inclusive, falei há pouco na live do nosso canal Gigante Glorioso, tá? Quem não segue o canal Gigante Glorioso, recomendo, que algumas equipes que terminaram na primeira colocação, por exemplo, o Fluminense, não chamam tanto atenção como, por exemplo, o Botafogo, que terminou na segunda. Ah, mas o Fluminense ganhou a maioria dos jogos, tá invicto. Ok. Mas vamos pegar o grupo do Fluminense, que foi um grupo extremamente nivelado por baixo. Tá? Alianza Lima, uma equipe de qualidade muito duvidosa, e ontem deu bastante trabalho para o Fluminense. Sem contar mais de 15 finalizações, metendo 2 gols, poderia até ter feito mais, desafiou o Fluminense dentro do Maracanã. Então assim, o Fluminense no Campeonato Brasileiro está numa posição muito complicada. Está numa posição muito complicada, zona de rebaixamento. Na Copa do Brasil, deu sorte porque pegou o Sampaio Corrêa, então não foi testado. Mas desde o Campeonato Carioca, quando o Fernando Diniz deixou de colocar a equipe B, né, juniores, sei lá o quê, o Fluminense vinha bem. Enquanto não tinha o time titular, o Fluminense estava bem. Depois que entrou o time titular, começou a perder alguns jogos, tropeçar e tal. Isso no Campeonato Carioca, tá? E, enfim, disputou a final com o Flamengo, ok, né? Mas não chegou nem perto de ser campeão. O Flamengo foi absoluto. E estamos falando de um Flamengo que também não está empolgando o seu torcedor, né? Então esse papo de que os primeiros dos grupos são melhores do que os segundos, discordo. Não vejo o momento do Fluminense melhor do que o momento do Botafogo, por exemplo, e vejo o time do Flamengo melhor do que o time do Fluminense. Esse Flamengo do Tite, né, esse Flamengo que
joga mal aqui, tropeça dali, tem dificuldade para ganhar aqui. Eu acho esse Flamengo superior ao Fluminense. Primeiro colocado, uma das melhores campanhas. Tá? Outra equipe que foi primeira colocada. Pode ser tanto o The Strongest quanto o Huachipato. Se não for o Grêmio eu já vejo num nível, pode crescer muito mais e vejo num nível acima, por exemplo, do que o Fluminense. Mas o Huachipato, o The Strongest, também não vejo melhores do que equipes que passaram como segundo. Penharol, por exemplo, passou como segundo. Eu vejo o Penharol melhor do que o Huachipato, do que Bolívar, do que o próprio The Strongest. Eu vejo o Penharol acima aí de equipes que chegaram na primeira colocação, do que o próprio Junior Barranquilla. Porque a situação do grupo do Botafogo, ela praticamente se define nas primeiras rodadas. Eu tenho um Botafogo totalmente desfigurado, sem treinador, e quando chega o Arthur Jorge, o jogo contra a LDU é o primeiro jogo dele à frente do Botafogo, então o Botafogo já começa perdendo duas. E aí o Junior Barranquilla se vê tranquilo, uma equipe que não venceu em casa. O Junior Barranquilla, graças às duas primeiras rodadas do Botafogo, um com o Fábio Matias e outro, um primeiro jogo do Arthur Jorge sem conhecer ninguém, então o Junior Barranquilla conseguiu ficar na primeira colocação sem vencer em casa. Ele empatou 3 jogos em casa. Então veja que o grupo basicamente ficou definido pelo mau desempenho do Botafogo nas duas primeiras rodadas, porque o Botafogo se provou o favorito. Ele depois vai vencer os 3 jogos e poderia ter vencido o Junior Barranquilla, não fosse o Arthur Jorge ter quisto experimentar jogadores, colocou um time praticamente misto, né? E depois o Botafogo perdeu um atleta jogando com 10 grande parte do segundo tempo. Então eu vejo o Botafogo e o Flamengo melhores do que todos os primeiros colocados, à exceção de Atlético Mineiro e Palmeiras. Essas duas equipes, sim, vejo no momento como as equipes que apresentam o Galo o melhor futebol. Ah, mas o grupo do Galo, eu repito, não tem essa de grupo do Galo. Um grupo que tem Penharol e Rosário Central não é um grupo fácil. Um grupo que tem Penharol e Rosário Central não é um grupo fácil. E o Galo brincou. E o Galo deu aula. O Palmeiras já pegou um grupo, não vou dizer baba, né? Porque você tem o Independente Del Valle, que é um time chato, joga na altitude. O Palmeiras foi lá e venceu na altitude. Venceu em casa e venceu na altitude. O São Lourenço, campeão, né? O São Lourenço é um dos grandes times da Argentina. Não deu trabalho no grupo, né? Então o Palmeiras conseguiu se colocar de uma forma tranquila num grupo também que não era molezinha, tá? Então eu vejo essas duas equipes um pouco à frente das outras, tá? Na Libertadores. E vejo o Botafogo muito próximo dessas duas equipes, assim como vejo o River Plate, tá? Então dos primeiros colocados, eu acho que para Botafogo e para Flamengo, se o Grêmio passar em segundo, tanto faz pegar Fluminense, São Paulo, vejo Flamengo e Botafogo acima dessas equipes. Agora, River Plate é um time chato, mas ainda assim acho os times brasileiros, a maioria deles, melhores do que o River Plate, que perdeu muito nos últimos anos com a saída do Galhardo. Mudou muito. Mas River Plate, Galo e Palmeiras são confrontos mais complicados. De resto, Fluminense, São Paulo, o Huachipato, The Strongest, o próprio Grêmio, eu já vejo Bolívar, né, o Junior Barranquilla, eu já vejo como muito acessíveis se as equipes brasileiras que passaram em segundo, no caso Botafogo e Flamengo, e talvez o Grêmio, né, pode passar até em primeiro, jogarem o que vem jogando. Para a segunda fase da Libertadores, estarão mais reforçadas, porque a segunda janela tende a ser uma janela favorável às equipes brasileiras, porque tem isso aqui. Quem não tem, dorme. Quem tem, gasta e reforça. E vai ser o caso do Botafogo. E o Flamengo, por exemplo, já não vai ver o Fabrício Bruno indo para o futebol inglês. Já estava certo, estava decidido e tal, mas o jogador não quer sair do Flamengo, quer ficar no Flamengo, ia lá para um time mais ou menos, né? Mas é Europa. Por enquanto, vai ficar. Para o Flamengo é muito bom, porque é um zagueiro com qualidade, né? E o Botafogo que quer trazer o Joaquim
zagueiro do Santos. Botafogo que quer trazer jogador ali para o meio campo, ainda sonha com o Thiago Almada. O John Textor não vai medir esforços. Vai ter o Alan, vai ter o Igor Jesus, quem sabe um outro ponto ali para o lugar do Jefinho, né, que vai demorar para voltar, e o Savarino que vai para a seleção venezuelana. Enfim, vejo as equipes brasileiras, mesmo as que passaram em segundo, com boas possibilidades de classificação para as oitavas da Libertadores, para as quartas da Libertadores, tá certo? Fico por aqui, meus amigos e minhas amigas. Beijo grande, valeu!